paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez, hoje estamos aqui trazendo mais uma lição da CPAD. Na lição desse trimestre que estamos trazendo a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos falando sobre o Império da Babilônia dominando sobre os sistemas e assim colocando em risco o evangelismo, colocando em risco o anúncio da palavra de Deus, colocando em risco a nossa salvação, que vivemos nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nessa lição de hoje estamos trazendo a lição 2. Vamos falar um pouco aqui de harmatiologia, ou seja, o estudo do pecado. Mas especificamente, o título dessa lição, inclusive, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E isso é uma lição muito importante para nossas vidas, como todas as lições são, mas especificamente porque vivendo nesse mundo que estamos vivendo hoje, aonde muitos, inclusive cristãos influentes, colocando a Bíblia em xeque. Vamos modificar a Bíblia, vamos modernizar a Bíblia, vamos deixar a Bíblia coerente com o que o mundo está vivendo. Amados, viver o evangelismo, viver a Bíblia, é andar na contramão do mundo. Não tem como nós irmos na mesma direção. Se nós formos na mesma direção, então já não podemos pregar o Evangelho de Cristo. Isso é um fato. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Jesus veio nesse mundo trazendo o reino dos céus, que é totalmente oposto ao reino da terra. Se nós agora formos querer viver na mesma mão que o mundo está vivendo, então já não podemos ser chamados cristãos. Muito simples. Rasga a Bíblia, coloca um outro livro qualquer e chama outra denominação. Porque se nós queremos viver o cristianismo já agora, então devemos fazer o que a Bíblia ordena. A Bíblia não pode ser modificada. A palavra de Deus é única. Viver o evangelismo, viver a Bíblia, é obedecer o que Cristo manda. O mundo está aí, dominado pelo espírito babilônico, dominado pelo espírito do mal. E, obviamente, tudo que eles querem é que nós andamos na contramão da Bíblia. Andamos pelo que eles estão querendo andar. E já se nós cristãos formos fazer isso, então a Bíblia não serve para nada. O pecado, ele entrou no mundo ali no Jardim do Éden. E quando o pecado entrou, fez com que nós desobedecêssemos a Deus. E desobedecer a Deus é o que é pecado. Então não tem como nós mudarmos a doutrina do pecado. Se nós desobedecermos o que Deus quer, então estamos pecando. E todo homem nasceu propício a pecar. O pecar está em nós. Tudo que o corpo quer é pecar. É o que o corpo mais quer, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É pecar, pecar, pecar. E se nós formos dar razão à carne, nós vamos viver direto no pecado. E o que é pecado? Vamos estudar nessa lição um pouco sobre o pecado. E sobre o que o mundo está querendo deturpar, a doutrina do pecado. O que é pecado, ele pode deixar de ser? O que foi pecado um dia, já não é mais pecado hoje? Como fica isso? O pecado muda conforme as gerações? O pecado pode mudar conforme as culturas? Pecado é pecado. Desobediência a Deus. Isso é pecado. Vamos estudar então um pouco sobre isso nessa lição 2, do dia 9 de julho de 2023, e você vai acompanhar aí. Vamos aqui estar comentando esta lição de acordo com os ensinamentos que Deus deixou para os seus. Porque se nós queremos ser de Deus, então devemos andar como Ele anda.
Agora, é muito simples. Nós fomos feitos com livre-arbítrio. A nossa vida, nós temos o quê? Escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Deus não respeita nossas escolhas. Nós sofremos as consequências daquilo que nós escolhemos. Simples assim. Lição 2, dia 9 de julho de 2023, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto áureo diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A nossa verdade prática está dizendo assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Quando nós paramos para pensar isso, nós vemos que, primeiro, partimos lá do princípio, do início. Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem ali sem pecado. Adão foi o único homem, o único ser humano que nasceu sem pecado, fora Jesus Cristo. Assim, por quê? Adão foi criado por Deus. Foi criado do pó da terra. Não tinha semente do pecado. Não existia uma coabitação, uma relação. Ele simplesmente foi formado do pó da terra e assim foi criado. Nasceu sem pecado. Eva, da mesma forma, ela não foi concebida, ela foi formada de Adão. Assim, ambos casal andavam no jardim, não conhecia pecado. O pecado, então, não habitava na terra. Mas o autor do pecado, o primeiro ser a pecar, ele já estava na terra. E agora, vendo aquelas duas criaturas criadas por Deus, santas, sem pecado, agora vem Satanás, ou adversário, tentar ao homem. Satanás não pode nos fazer pecar, mas ele pode nos tentar. Assim como ele tentou o próprio Cristo em corpo humano aqui na terra, como homem, Jesus foi tentado, mas nunca pecou. E o primeiro homem também foi tentado. E agora, infelizmente, o homem cede à tentação e o homem peca. Adão agora, arruinado, pecador, ele é expulso do jardim do Éden. E agora ele morre. Ele morre espiritualmente porque agora ele é separado do contato que ele tem de Deus. O espírito de Adão, que até então era ligado ao espírito de Deus, agora é cortado. E o homem está afastado. O homem está separado, o homem está destituído da presença de Deus. Já não tem mais aquela comunhão. Por isso que o autor diz: o pecado de Adão arruinou a humanidade. Porque agora toda a descendência de Adão nasceria no pecado. Concebido com a semente do pecado, o homem agora, ele só quer pecar. O caminho do homem é pro pecado. O homem está separado, destituído, o homem está morto. Mas agora vem Jesus, concebido pelo Espírito Santo, sem pecado, mesmo tentado, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele morre pelos nossos pecados. Ele agora diz: o caminho que você tinha separado da presença de Deus, ele agora está de novo reconstruído. E você tem o acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. É o que Jesus agora diz. Você pode ser regenerado, o seu espírito pode ser regenerado, mas para isso você tem uma escolha. Sabe o livre-arbítrio que Deus nos deu? É isso. Agora nós temos o livre-arbítrio de escolher a Jesus como esse caminho direto que leva à salvação, esse caminho que leva direto até Deus. É esse o livre-arbítrio que nós temos, é essa escolha que nós temos, de através de Jesus agora novamente chegar a Deus.
O pecado entrou no mundo. O pecado está no mundo porque o pecado é a desobediência a Deus. Mas agora nós podemos vencer o pecado através de Jesus. Porque o Espírito de Deus reina em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente e alma, e Ele nos toca, e Ele nos mostra, e Ele fala: você está pecando. Você está fazendo algo que você não pode fazer, que você não deve fazer. E a partir do momento que nós continuamos a fazer isso que o Espírito está nos tocando, nós estamos pecando. E nós só podemos receber esse toque se nós aceitarmos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Porque muitas das vezes nós podemos ver pessoas que dizem assim: estou fazendo isso, mas para mim eu estou achando que é errado. Eu não acho que é errado. Eu acho que é normal. Eu acho que é comum. Você sabe o que é isso? É a falta do Espírito Santo de Deus tocando a sua vida. Mas como é que eu posso ter esse Espírito Santo? Você só pode ter se você quiser tê-lo, se você quiser recebê-lo. Mas a partir do momento que você fala assim: eu quero, é um compromisso. E esse compromisso você está selando, você está assinando com Cristo. E dizendo: eu sou teu servo, deixe que teu Espírito Santo reina em mim. Isso, ou é somente dessa forma que nós podemos ser tocados pelo Espírito Santo e saber que nós estamos pecando, e saber que nós estamos errando. Pelo contrário, o homem vai viver no pecado, pecando e pecando. Porque, como diz as Escrituras em Apocalipse, diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Sabe, porém, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os ladrões, os idólatras e os mentirosos. Esses são apenas alguns dos que ficarão de fora, porque estão em desobediência, em desacordo com aquilo que Deus manda, com aquilo que Deus quer. E é isso que agora diz o nosso texto áureo que está registrado no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Mas para isso, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe para que nós possamos comentar um pouco esse texto áureo. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ora, aqui agora, Paulo está exortando aos romanos. E ele começa ali no começo do versículo do capítulo 3, de novo, é muito importante que você tire um tempo para você ler a Bíblia e ler especialmente os versículos no qual está inserido, ou capítulo no qual está inserido o texto áureo. E nós vemos aqui no começo do capítulo, Paulo está ali mostrando o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Mas aqui, quando chega no versículo 9, onde está a nossa leitura bíblica, ao mostrar o privilégio dos judeus, ele pergunta: mas nós somos mais excelentes porque nós somos judeus? E é uma pergunta retórica que ele mesmo responde e ele diz: de maneira nenhuma, porque está
escrito, já demonstramos que tanto os judeus como os não judeus, ou seja, todos nós, que antes eram chamados dos gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Como nós colocamos aqui no começo da lição, todos que nasceram depois de Adão, todos que nasceram de Adão, nasceu já agora debaixo do pecado. Nasceu já agora com a semente do pecado. Não nascemos santos. Não há ninguém que nasça santo. Ah, mas e um bebê? Tem já a semente do pecado. Já está no ser humano. E agora Paulo ele continua e falou, como está escrito, não há nenhum justo. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. E agora quando o judeu chega e fala assim, mas nós vivemos debaixo da lei. Logo mais, nós não somos pecadores. Porque o judeu, ele tinha essa de bater no peito e falar, eu não sou um pecador como esse gentio, como esse publicano. Logo mais, os judeus acreditam que o homem não nasce com a semente do pecado de Adão. Esse é o pensamento do judeu. E agora, Paulo, sendo judeu, ele vem destratar, tirar essa crença do judeu. E ele agora fala, olha, nós sabemos que todos que estão debaixo da lei é para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, ou seja, todos são pecadores, porque a lei ela veio com um propósito e somente um propósito, que é o quê? Mostrar que todo homem é pecador. A lei ela só servia para isso. Até hoje, a lei serve simplesmente para apontar o dedo, para dizer, olha, o que você está fazendo é pecado. Porque agora tudo Deus dá escrito. Antes, quando o homem tinha na sua consciência apenas, ele pecava contra a sua própria consciência. Quando nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra, foi destruída antes da lei. Mas por que então foi destruída? Porque o homem tem uma lei natural, como diz Paulo escrevendo também aos Romanos, que ora o condena e ora o absolve. E agora, quando sodomitas, ali os de Gomorra, vêm a pecar contra a sua própria consciência, que mostrava para ele que eles estavam praticando o era errado, agora então são condenáveis diante de Deus. Mas, para que o homem não usasse de desculpas, Deus agora coloca a lei. E ele diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Agora, se o homem deixa de fazer isso, a lei está ali, você está fazendo. Você matou, você roubou, você deu um falso testemunho, você não está honrando teus pais. A lei agora vem para mostrar que todo homem é condenado. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei agora vem o conhecimento do pecado. Mas Jesus, ele vem para mostrar a graça. Enquanto a lei ainda existe, nos mostrando o pecado que nós temos em nosso corpo carnal, agora Jesus vem para nos mostrar a porta, mostrar a regeneração. Enquanto a lei nos acusa, você pecou, agora Jesus mostra e diz, coloca sobre mim todo o seu pecado, porque eu já levei na cruz do Calvário. Mas isso não quer dizer que nós temos que continuar no pecado. Muito pelo contrário, porque agora nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. A introdução da nossa lição diz assim, a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos.
Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. A ortodoxia cristã, para quem é chamado de cristã, para a prática de Cristo, o pecado é um só. Infelizmente, no mundo em que vivemos, em muitos lugares antes denominados cristãos, agora há a normalização do pecado. Ah, não, isso é normal. Ah, um furtinho aqui, não vai te fazer mal. Ah, uma mentirinha aqui não vai te fazer mal. Ah, falar mal do seu próximo um pouquinho só ali dentro de quatro paredes, não vai te fazer mal. Aquilo que você faz às ocultas, ninguém está vendo, não vai te fazer mal. Ou seja, adulterar, então pode ser normal. Ou seja, o casamento homossexual, então também é normal. Sexo antes do casamento, é normal para que os dois possam se conhecer antes de casar. Tudo é normal. Não precisamos dar mais da Bíblia. Se há normalização do pecado, para que existe a Bíblia? Agora vem alguns crentes mais influentes dizendo, vamos modificar a Bíblia então. De novo, o pecado entrou no mundo mostrado pela Bíblia que nós conhecemos. Se for para nós modificarmos a Bíblia, então já não precisamos mais da Bíblia. Podemos escrever um novo livro, dado por qualquer outra pessoa e formar uma nova religião. A religião de Cristo, a religião cristã, ela é baseada em um livro arcaico, em um livro antigo, em um livro que mostra para os cristãos o que é pecado contra Deus, contra Cristo. É nesse livro arcaico e antigo que os cristãos acreditam. Aos que não acreditam na Bíblia e querem formar ou transformá-la, basta criar uma nova religião, porque nunca, jamais será a religião que nós chamamos religião de Cristo. A nós que chamamos cristãos, só há um meio de derrotar o pecado, que é a regeneração do nosso espírito, e isso só pode ser dado em contato com Cristo, sob Cristo, debaixo da graça de Cristo, sob o sangue de Cristo, que verteu na cruz do Calvário para nos regenerar e nos trazer de encontro a Deus. Ademais, tudo que fazemos contra a vontade de Deus, contra a vontade de Cristo, é pecado. E essa é a nossa palavra-chave, o pecado. Entramos então no primeiro tópico da lição, o ensino bíblico da caminhada pecaminosa. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, hamartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Logo, mais o que é pecado? A definição mais ouvida, quando nós perguntamos o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Mas não é só isso. Ok, o que é errar o alvo? Cristo é o alvo. A obediência de Deus é o alvo. Então, ok, eu desobedeci a Deus. Errei o alvo. Pequei. Deus quer que eu viva de acordo com a lei que Ele me deu. Eu errei, eu fiz contra a lei. Errei o alvo. Pequei. Mas é interessante o que o autor aqui também diz assim, mas é também deliberadamente acertar o alvo errado. Ou seja, eu sei qual é a lei. E eu, por livre e espontânea vontade, eu vou contra aquela lei.
Eu só não deixei de errar o alvo, como deliberadamente eu acertei o alvo errado. E eu sei que Deus quer isso, mas eu vou fazer isso. Vou acertar esse outro alvo. Também é pecado. Ou seja, isso é pecado, a desobediência às leis de Deus. O conceito mais adequado aqui, então, é desobedecer às leis de Deus. Isso é pecar. Qualquer coisa que seja contrário aos mandamentos divinos, pecado. Simples assim. O nosso corpo quer viver exatamente assim. Porque as leis de Deus é para o nosso próprio bem. Mas o bem do que nós realmente somos, a nossa alma. Mas o nosso corpo não quer isso. Porque para o nosso corpo as leis de Deus são pesadas. E o nosso corpo só quer pecar. Só existe um meio de nós quebrarmos, tirarmos essa condição do pecado do nosso homem exterior, que é regeneração. E só vem através de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos justifica e Ele nos faz uma nova criatura. Essa nova criatura, esse novo ser agora, é obediente às leis de Deus. Só quer obedecer às leis de Deus. O corpo, o homem exterior, ainda quer continuar pecando, mas agora o nosso espírito, fortificado, porque agora está regenerado, vai subjugar o nosso homem exterior. Essa é a única condição que podemos vencer o pecado. E quanto à universalidade do pecado? Diz assim: o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Agora, como nós dizemos no começo da lição, a universalidade do pecado. O homem escolheu, porque ele foi dotado de livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer a Deus. Quando o homem foi tentado, ele poderia muito bem simplesmente dizer: não, eu não vou desobedecer o mandamento de Deus. Deus disse para eu não comer do fruto do conhecimento, eu não vou comer e ponto final. E o homem ia viver santo. Toda a sua descendência agora nasceria em santidade, sem pecado. Mas o homem escolheu pecar. Obviamente, o homem, com essa liberdade de escolha, nós podemos inferir que Satanás ia continuar tentando a descendência de Adão. Mas o homem, de novo, tem a escolha. Escolher servir a Deus, obedecer a Deus, ou escolher anti-desobedecê-lo. Agora, a partir desse pecado, dessa desobediência, todo homem agora nasce com essa sementinha. E esse pecado não é inerente ao homem viver em certa sociedade. Porque muitos podem dizer: pecado é porque o homem ele vai agir de uma natureza pecaminosa porque ele vive nesse ambiente. Ouvintes, estudos mostram que se você pegar uma criança totalmente chamada inocente, na fase da inocência, e colocar essas crianças para viver em um ambiente sozinhos, sem o cuidado de adultos que mostram para eles o que é certo e errado, a sua mente já tem um mal inserido. Ao crescer, essas crianças vão estar com a sua natureza pecaminosa, fazendo aquilo que é errado. Eles não sabem claramente, porque não foi dito, não foi divulgado, não foi escrito para eles o que é errado.
Mas ao machucar uma outra criança, por exemplo, eles sabem que aquilo dói. Porque se fazer assim der um beliscão em si mesmo, ele vai dizer, isso dói. Então se dói em mim, também dói no outro. Nós somos dotados de inteligência e essa inteligência, na maioria das vezes, vai ser usada para o mal. Então, não é a sociedade em que a pessoa cresce. É inerente ao ser humano, já está na natureza humana. O pecado veio por Adão, se universalizou, entrou em todo ser humano e todos hoje são pecadores. Mas nós, de novo, podemos ter a regeneração através de Jesus Cristo. O terceiro tópico diz: a corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Agora, o pecado mostra o quão corrompido é todo o nosso ser, mentalmente, moralmente, espiritualmente. Sozinhos, nós não conseguimos uma regeneração. Sozinhos, tudo que nós vamos pensar é em pecar. Para um momento, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, e pensa o que ou qual é a primeira coisa que vem na sua mente. Ora, muitas vezes você vai pensar, ser rico, viajar, ter algo bom. Mas você já parou para pensar que a maioria das coisas, mesmo quando não é ruim, mesmo quando não é errado, é material? Quando a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é eu queria estar com Deus agora ali, na frente dele, só ouvindo quão maravilhoso ele é. Não conseguimos. Porque tudo que o nosso ser almeja espiritualmente, almeja alguma coisa espiritualmente, a maioria das vezes vai ser moralmente ou imoral. Mentalmente, as coisas que afetam a nossa vida aqui, a nossa carne. Porque nós somos dominados pela carne. Sozinhos, nós somos dominados pela carne. Nós não conseguimos sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, o convencimento que nós estamos em pecado. Então, sem o Espírito Santo, tudo é normal. O pecar é normal. Então, quando nós vemos a normalização do pecado, é porque o mundo está dominado pelo espírito do mal, pelo espírito da Babilônia, já não pelo Espírito Santo. Agora, quando o homem ele aceita Cristo e ele recebe o Espírito Santo, agora sim, o Espírito Santo toca sua mente, toca no seu espírito e agora ele já tem uma moral santificada. E isso é de graça. Não precisa nós nos esforçarmos, o próprio Espírito Santo é ele que toca. Você está fazendo errado. E agora nós podemos viver em uma vida moral, santa e ética, cristã, porque nós assim escolhemos. O nosso livre-arbítrio agora ele foi regenerado para fazer uma escolha sacra. E essa escolha é seguir o que a Bíblia nos ensina. E agora, com essa deturpação, com essa corrupção total, surgem as teologias modernas. E a primeira que nós vemos aqui está no nosso subtópico 1, a teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, na Colômbia, e Puebla, 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza,
a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível de moral e passa a ser considerado no nível econômico-social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, ou seja, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é vista como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. A teologia do pecado social ainda impregna, apesar de remontar aos meios dos anos 1900, ela está impregnada na nossa sociedade atual. Muitas pessoas, elas defendem essa teologia do pecado social. Vamos tratar os efeitos e não a causa. Por que o homem peca? O homem peca porque ele está vivendo no meio dessa sociedade deturpada. O homem não peca porque ele nasceu no pecado, porque o seu ser, a sua natureza pede para ele pecar. Se nós tratarmos essas causas sociais, ele não vai pecar. Logo assim, se o homem peca por causa de onde que ele vive, ele não tem uma responsabilidade espiritual. Logo mais, a sua moral é deturpada pelo lugar que ele convive. Isso vai contra a teologia bíblica, que o homem nasceu no pecado. O homem vive no pecado porque ele nasceu no pecado, ele vive no pecado se ele não se converte a Deus. Não tem nada a ver com o lugar que ele vive. Porque então, se aquele que vive em uma sociedade mais cheia de moral e ética, quer dizer então que ele não tem pecado? Quer dizer então que ele não está mais propício a pecar? O pecado está na alma do ser humano. E se não se arrepender, se não entregar sua vida a Cristo, deixar que o Espírito Santo o transforme, independente do lugar, independente da sociedade ou comunidade, o homem vai viver no pecado. A segunda teologia moderna é a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutiérrez no Peru e Leonardo Boff no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, da sexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Quando nós paramos para estudar um pouco a teologia da libertação, é bonito. O assunto é chamativo. Mas, quando nós paramos para observar, nós vamos ver que está indo ao contrário dos ensinamentos bíblicos. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, os judeus esperavam que ele fosse um rei. Esperavam o Messias como um rei, que viesse para governar, que viesse para libertar o povo judeu debaixo do jugo dos romanos. Mas quando eles viram a mensagem de Cristo, eles não aceitaram a Jesus como Messias. Não aceitaram Jesus como Salvador. Por quê? Jesus não era político. Jesus não veio para fazer assistencialismo, para trazer o inconformismo contra o jugo que eles estavam vivendo debaixo dos romanos. Mas Jesus vem para pregar o reino de Deus. Jesus vem para pregar a salvação da alma.
Então, quando eu vejo a mensagem de Cristo, eu vejo que Deus, ele não está preocupado se eu vou ter um carro bom, se eu vou ter uma casa boa, se eu vou ter um bom trabalho, se eu estou saudável, com toda a saúde do meu corpo físico. Mas espera aí. Mas Cristo, ele curava os enfermos, é verdade. A primeira coisa que Jesus falava, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Ele estava preocupado com a salvação dos enfermos. A cura vinha em segundo plano. A primeira coisa era a salvação, e a salvação veio pela fé. A fé que o povo tinha que ia ser salvos pelo Filho de Deus. Era essa a fé. Mas Cristo disse: divide. Se você tem 2 túnicas, dá uma para o que não tem. Jesus estava pregando socialismo. O que Jesus estava mostrando era o desapego às coisas materiais, para que nós pudéssemos apegar nas coisas espirituais. Porque a salvação não vem fazer as obras socialistas. As obras são feitas porque a pessoa já foi salva. Agora, um salvo, ele está apegado a Cristo. E ele então se desfaz das coisas do mundo. Ele já não tem apego. Você precisa estar aqui. Tiago, ele foi muito claro. Mostra a sua fé pela obra, fazendo a obra. A obra não vem para a salvação. Então, um crente, ele não está fazendo uma obra para ser salvo. Quando eu digo um crente, é um cristão. Todos que creem em Cristo. Os cristãos não têm que fazer uma obra social de caridade para ser salvo. Não, ele faz isso mostrando que ele já é salvo. Esse tem que ser o pensamento do servo de Deus. Assim, quando nós vemos a teologia da libertação, lendo a teologia da missão integral, de que agora o crente ele tem que mostrar nesse mundo, fazendo as obras sociais, é bonito, mas é contrário à teologia sacra. Porque a teologia sacra é salvação da alma. Cristo está preocupado em salvar a nossa alma. O que ele quer é que nós buscamos a salvação da nossa alma. O que nós fazemos nesse mundo é para mostrar que o crente é diferente. E o terceiro tópico traz o liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infabilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas, que se fundamentam na revelação das Escrituras. O liberalismo teológico agora está na libertação da teologia. Tudo é liberal. E agora é o maior problema que nós enfrentamos. Quando liberalizamos a teologia. A Bíblia não é mais infalível. Porque agora começam-se os questionamentos em relação à Bíblia. A Bíblia é falha. A Bíblia contém erros. Eu não consigo entender isso. Isso aqui não existe. Amados, as coisas de Deus, elas são totalmente da nossa razão. Não existe, não há como querermos raciocinar as obras de Deus.
nós devemos prestar um culto racional. E o que é prestar um culto racional? É prestar um culto a Deus com a nossa razão, mas deixando que Deus nos revele o que é espiritual. E o que é espiritual não há como ser racionalizado. Por quê? Porque milagres. Porque milagres, eles são coisas que não são naturais, são sobrenaturais. E quando a ciência, ou quando a nossa razão agora, ela começa a falar, não, isso é sobrenatural, isso não existe. Esses fatos, só podem ser mitológicos, não há como acontecer. Milagre não se explica. Milagre acontece pelo poder de Deus. E é agora onde mora a nossa fé na teologia cristã. Quando nós começamos a ler a Bíblia e entendemos que Deus é poderoso para fazer tudo que lhe apraz, da forma que lhe convém, nós passamos a acreditar em Deus de um modo irracional. Mas quando nós vemos que o liberalismo teológico, ele agora traz que o pecado é relativo, o ecumenismo, ele tem que ser propagado, ele tem que acontecer. Toda experiência espiritual, não importa de qual forma seja, é válido. Não é o que a Bíblia nos ensina. Nós vemos que todas essas teologias modernas, elas estão contrárias à teologia bíblica, que é o quê? Teologia, o ensino sobre Deus. E o Deus que nós cristãos conhecemos é o Deus que nos foi apresentado pela Bíblia Sagrada. E se nós queremos segui-lo, nós então devemos segui-lo pela Bíblia Sagrada, porque foi aí que nós o conhecemos. Com tudo isso que nós vemos, com todas essas teologias modernas, o que é pecado, nós vemos agora o terceiro tópico, que é a normalização do pecado. O pecado que era já não é mais. O que Deus disse que era pecado agora pode ser apagado, vamos passar por cima disso. Deus é amor. Ele aceita tudo. Mas Deus é justiça. O mesmo Deus que me ama é o mesmo Deus que me corrige porque Ele me ama. O amor de Deus não vai acima da justiça de Deus. Não devemos esquecer isso. A normalização do pecado traz a crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. A prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. A normalização do pecado traz essa crise ética e moral. Agora, em termos simples, o que é ética? Ética é a normalização, são as normas, é o que está escrito, isso é ético. E moral é a prática, ou seja, temos a ética e a praticamos, então somos moralmente éticos. O problema é que quando há uma normalização dos padrões bíblicos, ou seja, uma normalização do pecado, a ética é mudada. Então ela vai contra as normas bíblicas. Já agora, a moral, ela está desajustada. Por quê? A moral é a prática da ética. Logo mais, se a ética é deturpada, logo mais o ser humano se torna imoral. Ele se torna moralmente ético de acordo com os padrões que ele está vivendo. É por isso que nós temos ideias progressistas, que traz a ética contra a ética cristã.
Desse modo, o ser humano agora ele está vivendo antiética cristã e, portanto, imoralmente. Porque moralmente, se ele estivesse vivendo sob essa ética cristã, ele se tornou imoralmente cristão. Esses sistemas progressistas são trazidos por políticos que querem viver de acordo com as suas próprias éticas, sendo imoralmente cristãos. Eles não se importam e não podem ser chamados cristãos. Por quê? Porque eles querem viver ao seu bel prazer e querem que a sociedade aceite essas éticas. Por quê? No pensamento se eu mudo a ética, logo mais eu sou aceito a viver imoralmente. Porque a ética é o padrão que foi colocado. E eu estou vivendo dentro desse padrão. Isso é um problema quando há a normalização do pecado. Porque nós deixamos de lado o que Deus mostrou que é bom para nós. E o homem, querendo viver no pecado, ele agora normaliza essas éticas que outrora foram contra os princípios bíblicos, mas agora são normalizadas para que o homem possa andar no pecado tranquilamente, viver no pecado tranquilamente e ser aceito por toda a sociedade tranquilamente, porque agora tudo é normal. O relativismo é um problema, porque traz a normalização do pecado. O subtópico 2 traz a imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal. Normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensinamento da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Tudo isso é em troca do eu. O homem entregue a si mesmo. De novo, ele só quer pecar. E nessa defesa do eu, o homem quer viver no pecado. A normalização do pecado traz essa imoralidade sexual que nós vimos hoje. O que antes era sacro, hoje foi desconstruído. Antes era uma coisa boa, porque Deus colocou assim para que fosse boa. O sexo, só depois do casamento. Deus colocou assim, por que será? É porque ele queria que o homem ficasse sobrecarregado? Não. É porque Deus sabia que na junção de dois corpos, a pessoa se torna um só. Não é simplesmente como unir somente a carne, mas pelo menos para um deles, e usualmente para a mulher, ela está se unindo em pensamento também, em sentimento também. E quando há uma quebra, simplesmente pelo prazer do momento, pode estar também quebrando uma mente. Sentimentos são destruídos. Então Deus deixou por uma razão, para o bem do ser humano. Mas o homem levado a si mesmo, ele quer o seu bel prazer. Ele agora não se importa. O pecado é tolerado. A família é desconstruída com tudo que nós vemos hoje nessa imoralidade que nós vivemos. Família? O que é a família hoje? Qual é o conceito de família hoje? Ela foi desconstruída. A santidade é negligenciada. Isso é um problema porque Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. E ele diz mais, sem santidade é impossível ver a Deus, agradar a Deus. Se não há santidade, esquece. Quer viver no mundo? Tua escolha, realmente. Mas não venha querer sem santidade ver um Deus que a Bíblia prega. Talvez seja outro Deus que você queira conhecer. Mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele quer que nós sejamos santos. O subtópico 3 e último traz a dessacralização da vida.
As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Veja agora, o autor diz, a criatura de modo proposital afronta a vontade do Criador. Esse slogan, meu corpo, minhas regras, vem totalmente ao contrário das Escrituras Sagradas. Por quê? Ok, se uma pessoa tiver o poder de fazer o próprio corpo, de criar o próprio corpo, vou dizer assim, eu vou nascer agora, a pessoa nasce. Não existe. João, como você está falando é irracional. Exatamente. Deus é o único ser que traz a vida. É o único ser que pode tirá-la. Quando a pessoa diz, meu corpo, minhas regras, ok, está dizendo que você tem as suas próprias regras, então você não pode jamais ser chamado cristão. Porque seu corpo, as regras de Deus, as regras de Cristo. Isso é ser servo de Cristo. Agora, a partir do momento que o homem se deixa levar por si só, obviamente agora ele traz a dessacralização da vida. Então, tudo é normal, é comum. Meu corpo, minhas regras, eu posso tirar minha vida no momento que eu quiser. Pode. Vai ser salvo? De jeito nenhum. A salvação só vem em vida. Quando nós pecamos, nós erramos, nós nos arrependemos, então nós somos perdoados. Ao tirar a própria vida, uma pessoa ela está pecando porque está indo contra a lei de Deus. Agora, como ela vai se arrepender se ela já morreu? O arrependimento só pode vir em vida. Não há arrependimento depois da morte. Meu corpo, as minhas regras, então eu posso usar drogas, posso prostituir. Ok, você pode. Agora você deve? Você está indo contra as regras divinas de novo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele só habita onde há santidade. É simples. Paulo ele diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. Ah, meu corpo, as minhas regras, eu posso abortar. Espera aí, isso é um fato estranho. Foi você que deu a vida para quem está dentro de você? A vida Deus te deu. Então você pode tirar uma vida também? É simples, vamos sair cometendo assassinatos. Só que eu posso matar as pessoas. Quando essas práticas progressistas vêm de encontro ao que nós aprendemos através da Bíblia, é muito simples. Ou nós obedecemos a Deus através da Bíblia Sagrada, ou nós obedecemos o mundo através dos seus próprios escritos. Nós temos um livre-arbítrio, porque Deus nos deu. Mas o nosso livre-arbítrio está condicionado ao nosso espírito estar ou não ligado ao Espírito de Deus. Que Deus nos dê graça e possamos estar regenerados ou ser regenerados todos os dias para que nós possamos fazer as escolhas certas, de acordo com a ética da Bíblia Sagrada, para que possamos ser moralmente ligados a essa ética, moralmente cristãos. Ser cristão no mundo de hoje não é fácil, mas nós estamos vivendo para o reino de Cristo. E é isso que nós devemos sempre lembrar. E a nossa conclusão diz assim, a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar da igreja não ser apolítica e nem sensível a desigualdades sociais,
O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. A igreja não é a política. Não quer dizer que a igreja está à parte das desigualdades que acontecem no mundo de hoje. Mas a missão da igreja é o Evangelho de Cristo. A missão da igreja é o que João veio antes de Cristo pregando sobre Cristo. É chegado a vós o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Pregar o reino de Deus. Nós estamos à parte desse mundo porque nós não somos desse mundo. A partir do momento que nós somos salvos, nós não queremos o mal do próximo. Nós queremos uma sociedade também sadia. Mas por quê? Porque nós somos salvos. A missão da igreja é militar contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra a morte. E enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo e viver o Evangelho de Cristo. Fazendo isso, nós estamos vencendo o mal, vencendo o espírito da Babilônia. Que Deus assim nos mantenha e que seu Espírito esteja sempre em nós, não só hoje e para sempre. Deus abençoe a todos. Amém.